Neste ano de 2017, a consultoria Martins completa 10 anos de prestação de serviço junto aos laboratórios e a outros prestadores de serviços na área de saúde. O principal objetivo da consultoria é captar dados dentro da estrutura administrativa da empresa, transformar esses dados em informações e essas informações em conhecimentos que levam à tomada de decisões. E sempre essas decisões visam a melhoria do resultado da empresa. A consultoria Martins tem dois grandes focos de atuação. Um deles voltado para a valorização da empresa, fazer um valuation, saber quanto custa aquela empresa, dizer claramente assim, esse laboratório custa 5 milhões, custa 10 milhões, custa 50 milhões, ou como o último negociado aqui em São Paulo, 600 milhões de reais. Esse trabalho de valuation leva em consideração vários aspectos daquela empresa, a sua receita, o seu EBITDA, as perspectivas para o futuro, enfim. Esse valuation da empresa é algo importante para conhecimento dos seus sócios, do potencial da empresa. Depois dessa etapa, a consultoria ajuda algumas empresas no que diz respeito à negociação, fusões e aquisições de uma maneira geral, ou até a entrada de novos sócios dentro do quadro daquela empresa, né? Porque já foi uma época em que era importante que um laboratório de análise clínica ou um prestador de serviço na área de saúde, de uma maneira geral, tivesse um único dono durante décadas e décadas. Hoje em dia, a evolução da tecnologia e a evolução da economia como um todo necessita de de um novo quadro societário com novas especialidades dentro desse quadro. Muito bem, um segundo plano, um segundo foco de atuação da consultoria é na melhoria dos resultados. Durante muito tempo, todas as empresas da área de saúde, elas eram filantrópicas, não visavam lucro. Hoje em dia ainda existe alguma dessas empresas, porém nem todas são mais filantrópicas. A grande maioria são empresas normais, uma limitada, uma SA. E sendo assim, não é vergonhoso ter lucro. Sempre que necessário, uma empresa que é lucrativa ajuda tanto no pagamento dos impostos ao governo, quanto ajuda na perpetuidade de algumas colocações, né? Se não houver empresa, se essa empresa não se perpetuar no tempo, nós vamos perder empregos, né? Então, a importância da empresa ter lucro hoje não é só para a distribuição entre os sócios, mas também é uma responsabilidade social ela continuar existindo, né? Muito bem, e como que fazemos para poder melhorar o lucro? Tudo começa com planejamento estratégico, né? Saber o posicionamento dessa empresa no mercado, saber qual o tamanho que ela pode crescer, se há necessidade de crescer. Muitas vezes a gente pode planejar que a empresa diminua de tamanho tendo um resultado melhor, ou que ela cresça mantendo um resultado percentual e aumentando assim o seu lucro, né? Mas depois desse planejamento estratégico, a gente tem que criar alguns indicadores. Um indicador importante é saber a utilização dos equipamentos, se eu tenho equipamentos ou salas ociosas ou não. Quantos colaboradores eu preciso para fazer certo número de exames. Hoje temos uma média aí, 2, 3 mil exames por colaborador. Enfim, são indicadores importantes para que a empresa possa continuar a se desenvolver. Além disso, um dos indicadores importantes de produtividade também é o número de exames por paciente, por colaborador. É importante que a gente tenha essas informações e que a gente possa se comparar no mercado. Uma das atividades da consultoria é o benchmarking, ou seja, nós temos informações de algumas empresas e sem dizer quem são, a gente pode, de uma certa maneira, fazer com que essas empresas se comparem, né? Eu posso dizer que uma determinada ressonância magnética faz
10, 20, 30 exames num dia. E num outro centro diagnóstico, esses números são diferentes. Será que a minha clínica, o meu centro diagnóstico, está dentro de uma média do que é o mercado? Ou eu preciso ter um número maior de exames? Quantos colaboradores eu preciso para realizar 1000 exames de análises clínicas? Enfim, são indicadores que são comparáveis internamente e principalmente entre as empresas do ramo. Esses indicadores continuam pelo orçamento. O orçamento, uma atividade muito salutar em qualquer empresa, diz respeito ao que vai acontecer nos próximos períodos. A gente tem que prever qual é a receita, prever qual é os custos e as despesas de cada período seguinte, de cada mês. E toda vez que se encerra um período, se encerra um mês, fazer um comparativo orçamentário, aquilo que eu esperava, daquilo que realmente eu consegui fazer. Então, eu digo assim, atingi a minha meta de receita, obtive um custo maior do que o que se queria, tive menos despesas do que se esperava, e assim criar um planejamento, planos de ação para melhoria dessas atividades econômicas, né? É importante, como sempre, o melhor indicador é o resultado, é o lucro de uma empresa. A consultoria Martins também tem como um dos pontos principais manter o sigilo, né? Muitas vezes trabalhamos para alguns laboratórios, algumas empresas, sem dizer que esse trabalho foi feito. Isso é importante no mercado, principalmente se for haver alguma negociação dessa empresa no futuro. Então, o sigilo das informações é o nosso patrimônio.